A nível processual, né, teve um ganho. É interessante essa perspectiva, porque também a nível sindical, a nível do status quo, né, da imanência, da estrutura, na época, apesar de advogarmos para pessoas individuais e para pessoas jurídicas também, para sindicatos, naquele momento, em verdade, nós não advogávamos, não estávamos representando nenhuma entidade sindical. Os trabalhadores procuraram, vários profissionais, primeiro procuraram os sindicatos e, de fato, tinha saído um decreto que impunha a despedida de todos os trabalhadores e trabalhadoras até o final do ano, até dezembro daquele ano. E, naquele momento, disseram os sindicatos que não tinham o que fazer. E procuraram uma das amigas lá do hospital, ela nos conhecia e ela pediu que a gente opinasse. Quando nós vimos que a questão era um pouco mais complexa, nós resolvemos escrever um artigo. Eu cheguei a publicar um artigo científico na época, que a gente passou para eles como uma forma de parecer, e depois que eles viram, eles marcaram conosco para que nós apresentássemos esse parecer numa assembleia, uma espécie de assembleia, uma reunião deles. E aí nesse dia estava superlotado o auditório, e nós fomos apresentar dizendo que havia possibilidade de negociação, de uma construção, e a gente tinha colocado lá no parecer, né? E ao terminar de apresentar, perguntando se eles tinham mais alguma dúvida, eles disseram: nós temos uma dúvida, né? Vocês têm tempo de assumir essa causa. E num primeiro momento nós achamos que não seria, né, a nossa praia, não é? Mas eles disseram, até sugerimos que eles procurassem o sindicato. Eles disseram: de lá nós já viemos. Na verdade eram quase 8 sindicatos, né? Porque é uma base muito quebrada. Tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, assistente social, técnicos e auxiliares de enfermagem, o pessoal de radiologia, certo? Terceirizados, né? Então, quer dizer, era uma gama muito grande. Eles disseram que já batido em todas essas portas. A nível de representação, tinham dito que não tinha jeito e que tinham dito para eles que sempre falavam que aquilo ali um dia ia acabar e que eles iam sair, né? E aí a gente ficou sensibilizado, né? Porque se não tinha mais porta para bater, como assim? Aí disse: não, então vamos fazer o seguinte: a gente vai por uma perspectiva de uma atuação primeiro extrajudicial. Vamos tentar mostrar para eles que tem saída, que tem possibilidade de acordo extrajudicial. E vamos tentar negociar isso. Aí começamos esse processo e dissemos que talvez chegasse um momento em que talvez tivéssemos de entrar com ação judicial. Ou nós, ou as entidades, ou quem eles achassem que seria importante. Aí começaram muitos reveses e nesse espaço a crítica radical se aproximou do movimento. Foi muito bom, porque o movimento, em tese, ele não tinha a percepção, a questão do grupo, do conjunto, né? E a crítica traz toda a questão dos valores, até para mostrar para eles o que é que eles, unidos, representavam. Porque dentro da lógica, eles estavam querendo sempre seguir os velhos padrões. E aí a crítica trouxe uma visão crítica, né? Ela trouxe uma visão maior e mostrando para eles a lógica da emancipação, que eles não iam precisar dos sindicatos, que eles não iam precisar das associações, desde que eles tivessem uma consciência, uma compreensão do que eles eram, o que eles formavam, com aquela insurgência, com o decreto presidencial impondo a saída, com o ministro da Educação impondo a saída, com o reitor da Universidade Federal do Ceará impondo a saída, com o superintendente da empresa brasileira de serviços hospitalares impondo a saída. Então ficou muito difícil. E ainda tinha uma decisão judicial num processo estranho que aconteceu, em que durou apenas 7 dias, o processo do começo ao fim, já com sentença, né, lá na Justiça Federal, que foi um acordo entre o Ministério Público Federal, que também ficou contra o movimento, e a Universidade Federal do Ceará. Um acordo que só tratava de contrato, mas não tratava dos contratos dos trabalhadores. Como se 700 pessoas não existissem. E processualmente também cabia essa possibilidade de acordo, mas eles queriam sempre um argumento para dizer que não tinha jeito. E a ideia era devolvê-los para a filantrópica, que era a SAMEAC, a Sociedade de Assistência à Maternidade e Escola Assis Chateaubriand, e pronto, devolvê-los e acabou. Porque a entidade não tinha dinheiro, nem tem dinheiro para
arcar com esses recursos. Mesmo ela tendo continuado como Instituto Compartilha, ela tem os contratos, mas os contratos, pela natureza dela, não são contratos que visam lucro, eles pagam os custos que ela tem, como era o deles, né? O deles, eles recebiam, era em torno de 3 milhões e pouco a folha, e a folha era folha. Literalmente, eles passavam o dinheiro e passavam para eles. A universidade passava para a Sameaca, a Sameaca passava Exatamente, para não era um lucro, Sameac. né? Formalmente não havia lucro. E eles discutem a natureza dos contratos, dizendo que o Instituto tem dinheiro, mas se ele é filantrópico, ele não tem dinheiro, né? Não tem como marcar com esses custos. E aí foi nesse momento que a gente ingressou, chegou realmente, conseguimos enfrentar na negociação extrajudicial alguns meses, junto com a Crítica Radical, que conseguiu, eu reputo isso, a força do movimento, a nossa atuação jurídica, e a esse espaço de diálogo criado pela própria Crítica Radical, pelo respeito que tem, pelo o modo de conduzir os trabalhos, e conseguiu chegar e conseguiu fazer os primeiros acordos para renovar o primeiro contrato, porque vencia um contrato em junho. Então a saída realmente não era para dezembro, e acabar era em junho, e eles quando foram saber era em abril. Né? Então a gente conseguiu. Foi uma coisa realmente absurda, né? Barbaridade. Então, você imaginar, conseguimos uma renovação até fevereiro. Né? Superamos o primeiro contrato, superamos o primeiro não, superamos o decreto, tudo na negociação. Só que quando chegou depois disso, a gente teve que entrar com ação judicial, e nessa ação a gente conseguiu manter os trabalhadores nos postos de trabalho. Não foi uma luta fácil até agora, mas tudo numa perspectiva humana. Na tutela coletiva, que independe, né, no sentido geral, da representação específica lá dos sindicatos. A gente começou manejando com uma plurima, que a gente chama, né, com várias pessoas, como chamam de litisconsortes, e fomos depois trabalhando, porque a gente não estava numa lógica de cindir. Alguns sindicatos depois vieram correr atrás, quando a gente conseguiu eliminar e entramos com a ação, vieram correr atrás tentando exatamente participar do processo, porque agora entendiam que de alguma forma tinha algum direito, e a gente também, junto com a crítica, a gente não fez nenhuma restrição, pelo contrário, a gente achou que deveríamos era ter um tipo de unidade nesse tipo de problema, que o problema era muito grande. E assim, alguns desses vários acabaram se aproximando do movimento, mas o movimento, junto com conosco e com a Crítica Radical, ele nunca cedeu, né? Ele nunca saiu da preponderância. E em vários momentos houve isso. Depois que a gente começou a ter algumas vitórias, algumas entidades querendo, como diz, né, querendo ser o pai, né, da criança. Mas o movimento nunca deixou que isso acontecesse, né? Com essa orientação, isso foi muito forte. É um movimento que ele está decidindo até hoje, estranha as pessoas, estranha até a última negociação com o reitor, essa discussão sobre se eu, enquanto advogado, não poderia opinar por eles. Nós lá decidimos as coisas em assembleia. Né? Então a gente não pode chegar aqui e tomar essa frente. E até hoje tem sido algo extremamente democrático, no melhor sentido da palavra. A gente leva, apresenta os problemas, discute com as dificuldades e aí tem tirado os consensos. Né? Então realmente é um fenômeno. Não tem personalidade jurídica, não é reconhecido formalmente, tem um nome que é uma criação deles, que é Movimento em Defesa dos Trabalhadores da Sameac, depois Movimento em Defesa dos Trabalhadores da Saúde, né? Dentro dessa lógica, não tem um diretor, não tem um presidente, várias vezes mudou a liderança automaticamente, sem nem ninguém escolher, alguém se cansava do movimento, o outro chegava e tomava a frente, né? E tudo sendo decidido por assembleia, custeado por assembleia. Tem uma barraca na frente do hospital, eles se revezam para ficar lá. Quer dizer, é algo bonito, né? É um movimento para além. E aproveitando o gancho, eu estava conversando com um dos líderes sindicais aí aqui do Ceará, e ele falando essa questão que o movimento está sob forte pressão no momento, e ele dizendo que provavelmente não era o movimento sindical que ia dar uma saída, mas ia surgir algo novo, né? Aí eu fiquei com aquilo assim, pensando, será que ele vai dizer que é a Crítica Radical? Mas ele não disse, sabe? Mas ele disse que é algo novo, né? Provavelmente algo novo é que vai suprir os problemas realmente dos trabalhadores e das pessoas, é a questão da dignidade, né? Mas quem sabe, aí está aí a crítica para completar a proposta. Clóvis e Tiago, uma batalha dessa, a gente entra e se transforma. Quem era Tiago e Clóvis lá 5 anos atrás, como é que estão hoje? Vocês entraram numa peleja, como foi dito, era para ser derrotado. As previsões eram essas, né? O movimento sindical
de uma maneira geral. Nós tivemos, inclusive, uma reunião com a CUT, a sede da CUT, para discutir o assunto. E a previsão do pessoal era que não valia a pena uma batalha como essa. E vocês pegaram uma coisa delicada, porque se não valia a pena a luta, o terreno jurídico, então, já estava pré-derrotado. E vocês entraram nessa situação e o Tiago com o Clóvis cresceram, amadureceram e possibilitaram esse contato, essa discussão, essa abertura. E são pessoas responsáveis no plano da defesa jurídica por esse ganho fantástico que o movimento está tendo. Independente aí do acordo final. Já é uma vitória o movimento na altura que está. É claro que nós estamos querendo concluir, precisa do acordo, mas o movimento conseguiu um acúmulo importante nisso aí. Como é que era o Tiago e o Clóvis lá atrás e como é que são agora? Assim, eu acho que antes de tudo vem a formação dos advogados também enquanto pessoa, né? A gente se conheceu, acho que em 2007 e sempre teve algumas aptidões semelhantes, né? Que é essa sensibilidade, né, para com as pessoas, né? A gente, como ele falou, a gente advoga para o movimento sindical, então você optar profissionalmente ir para advogar para o movimento sindical, você já escolhe, de certa forma, você já escolheu um lado, né, daqueles que são hipossuficientes, né? Então, essa sensibilidade a gente já tinha enquanto profissional e como ser humano, né? E... Aliás, eu acho que vocês integravam uma comissão na OAB, era comissão sindical ou era comissão de direito nós criamos a comissão de direito sindical da OAB, né? Ficamos na diretoria 2011, né? Na verdade, eu acho que nem existia comissão de direito sindical no âmbito das OABs. Se existia uma, não me recordo agora, ela não era ativa. E a gente criou essa comissão dentro da OAB, fizemos o projeto, ficamos na diretoria por 2 mandatos, né? E as outras OABs, assim, que a gente tinha trabalho quase toda semana, a gente tinha 2, 3 trabalhos de estar junto do movimento sindical, de estar junto dos trabalhadores e, de certa forma, criou a ideia de, nas outras OABs também, criarem essa comissão de direito sindical, inclusive depois criaram no Conselho Federal. Mas assim, eu acho que a grande questão é a sensibilidade, né? Porque como havia uma dificuldade jurídica de se conseguir, pelo que todo mundo falava e pelo que a gente tinha de experiência dentro da advocacia, né? A gente foi mesmo pela sensibilidade inicialmente, né? De primeiro observar e depois verificar que tinha saída jurídica, né? Então, assim, pelo menos para mim, eu creio que para o Clóvis também, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que nós nos tornamos outras pessoas, né? E principalmente com esse contato que a gente já ouviu falar na Rosa da Fonseca, no Jorge e na Maria há muito tempo, mas conviver com vocês, assim, e ver a luta de vocês e ver... Mas sempre ouvia falar mal, né? Não, assim, a imprensa a gente sabe que fala daquela forma, mas a gente que já tem uma formação de sensibilidade para com os outros, a gente já reconhecia a luta que vocês tinham, né? Que vocês têm até agora. Então, para mim, foi uma coisa muito importante, assim, viver isso, né? Viver a luta de vocês e a força. E eu reflito quase todo dia, eu imagino, assim, como vocês são fortes e como vocês nos inspiram, né? Então, assim, foi muito gratificante e está sendo muito gratificante. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir resolver, vamos ter um final feliz nessa história, né? As pessoas vão receber seus direitos e vão poder tocar a sua vida. Para mim, acho que para o Clóvis também, foi um aprendizado muito grande e está sendo um aprendizado muito grande. E eu espero me tornar melhor a cada dia por conta do que eu vivi, do que eu estou vivendo até hoje. Agora não é mais Clóvis Renato, é Renato Clóvis. Vamos lá, diga aí. Não, aí acho que a nível processual foi interessante, né? Porque a gente sempre percebe que quando alguém viola, eu lembrei de um serial killer, né? Ele repete algo, né? Então, quando alguém começa por violar direitos fundamentais, a gente percebe que essa pessoa não vai violar só um direito, né? Ela vai seguir uma lógica estrutural,
de desrespeito, né? Que é como a professora Rosa tem muito falado sobre uma sociedade machista, patriarcal. Quer dizer, ele vai seguir uma estrutura que segue um padrão. Se ele veio para pisar, ele não vai pisar só em um. Né? Então, eles se arvoraram da lógica que tinham essa ação, que eles tinham feito esse acordo na Justiça Federal, que a gente questiona até hoje o processo, que não houve defesa, não houve contestação, os trabalhadores não foram ouvidos e no tempo rápido. Em verdade, 7 dias com o fim de semana pelo meio. E aí, naquele momento, veio esse insight, né? Depois dessa questão material, de que eles teriam direito, no mínimo, à negociação coletiva, que não foi feita, eles não poderiam ser simplesmente enxotados dentro de um contrato que já tinha 51 anos com a universidade, pessoas com 20 ou 30 anos, às vezes, de trabalho junto do hospital e da maternidade escola, pessoas com 60, gente com 70 anos de idade, né? Então a gente começou a trabalhar outros direitos e veio uma proposta, né? Eu me lembro quando sugeri a greve, né? Deu uma confusão porque tem um grupo no WhatsApp, o que era que eu, que não era advogado do sindicato, estava indicando para os trabalhadores uma greve, né? Aí foi uma confusão e tal, e eu não bati boca, eu apenas disse que se eu fosse vocês, eu faria greve. E qual o motivo da greve? A ausência de negociação. Né? A ausência de negociação já justifica a greve, porque tem que ser humanizado. Naquele momento havia, né, agora houve a reforma trabalhista em 2017, mas não se equiparava a despedida individual da despedida coletiva, e eram 700 pessoas. Então obrigava... Se você calcular uma pessoa na família por 5, no base, são 3.500 pessoas atingidas. Pronto. Então obrigava o direito, aquele momento, né, como direito fundamental, a negociação coletiva. Né? Então o direito fundamental é aquele direito que representa uma proteção do cidadão contra os arbítrios do Estado. É a proteção exatamente, num primeiro momento você vai ver uma proteção vertical e depois uma proteção do cidadão contra o arbítrio de outros cidadãos, que é a proteção horizontal. Né? Então a gente começou a perceber o jogo deles se portando como inimigos, né? Então a gente começou a olhar o passo deles. Então a gente começou com essa ideia. Olha, eu acredito que eles vão não só desrespeitar esse que eles estão desrespeitando, dizendo que não estão desrespeitando porque estão cumprindo ordem judicial. Mas como a gente está vendo que a ideia é desrespeitar mesmo e maquiar de não desrespeito e sim de que são respeitadores da lei, não é isso? Então vamos trabalhar essa questão da greve pela ausência de negociação, que eles têm direito à negociação coletiva. E não foi feito nem com eles, nem com o sindicato, nem com ninguém, simplesmente foi imposta a despedida e não era garantido o pagamento das verbas rescisórias e pronto. Né? E gente que estava em pré-aposentadoria, tinha esses 2 anos garantidos na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, melhor falando deles, né? Então, naquele momento, a gente sugeriu a greve e nesse momento foi interessante, que os sindicatos, novamente, que estavam já do lado, a gente partiram contra, né? Que essa pauta era do sindicato e tal. Eu disse, não, essa aí é a pauta dos trabalhadores. Se o sindicato não quiser enfrentar, a lei de greve dispõe que eles podem tirar uma greve. Aí quando os sindicatos viram, junto com os seus causídicos, né, que realmente tinha lógica, né, eles aí vieram e fizeram a assembleia. E aí na assembleia eles participaram e decidiram pela greve. Na hora que eles decidiram pela greve, houve a suspensão dos contratos de trabalho. E aí apareceu um inimigo, que geralmente é amigo, que foi quando o Ministério Público do Trabalho disse para eles, né, um determinado procurador, é lógico que é uma posição particularizada, não era a posição do Ministério Público, né? Até comporta interpretações e nós temos outra. Eu mantenho a interpretação que eu disse inicialmente. Para mim, se teve greve, se a greve foi legítima, se teve edital, se foi votado em assembleia, se tem um motivo, é um motivo muito grande, a despedida em massa, se impõe-se
a negociação, não houve a negociação, quer dizer, motivos para a greve não faltavam, né? Então não havia uma humanização dos desligamentos, nem o cumprimento do que estava normatizado, inclusive, nos 2 anos para os pré-aposentados, né? Pré-aposentandos, melhor falando. Então eu disse, olha pessoal, é o seguinte, quando a coisa chega a esse nível, que o Ministério Público, que é um ator, entende de uma forma e o advogado entende de outra forma, o que acaba é que quem vai decidir isso é o Poder Judiciário. Então não é a última palavra do Ministério Público, a palavra final vai ser do Poder Judiciário. Caso eles comecem as despedidas, a gente vai à questão judicial. Só que isso internamente estava dentro dessa percepção de que quem desrespeita direitos fundamentais não vai se saciar desrespeitando só um, né? Então eles comeram a isca, né? Aí eles entraram do desrespeito ao trabalho, à proteção contra a despedida arbitrária em massa, que é o que consta na Constituição. Eles caíram no desrespeito à lei de greve, né? Pautados aí nesse momento a gente tinha a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a EBSER, a UFC, a própria SAMEAC, e agora o Ministério Público do Trabalho dizendo que aquilo ali não tinha razão de existir, que eles tinham que se conformar e sair. E aí, naquela ocasião, nós exatamente dissemos que suspenderia. Aí eles começaram, colocaram 56 pessoas fora, o movimento correu novamente atrás dos advogados, porque nós estávamos para negociação extrajudicial. E sugerimos que fizesse uma ação cautelar, na época cautelar preparatória, né, só dizendo que não poderia despedir porque estava em greve, e a greve, conforme a lei, suspendia os contratos de trabalho. Ainda lembro, ia lecionar, era fazer uma palestra, a professora Rosa me ligou, ela muito insegura se essa greve suspendia, eu disse, abra aí, eu peguei o celular e mandei, eu printei o inciso, né, me lembro demais, eu printar e mandar pro celular dela, ela insegura porque o movimento estava pressionando muito a crítica radical, né. Eu disse, tá aí, a lei, a literalidade está dizendo, a greve suspende os contratos de trabalho. Na suspensão dos contratos de trabalho, não pode haver despedida, salvo se houver uma justa causa dentro dela. Mas não era o caso, né? Então, nós mandamos e aí foi o que aconteceu. Quando eles despediram 56 pessoas, o movimento, a crítica procuraram as entidades sindicais e novamente elas se negaram a entrar com a ação cautelar. E a gente até chegou a esboçar, se eles quisessem, a gente mandou. A gente minutou uma proposta como sugestão, se quisessem, né? Mas não quiseram fazer nem deles e nem quiseram a que a gente sugeriu. E aí, como começou a despedida, muitas pessoas chorando, né? A gente já tinha morrido no movimento, né? Tem a Zenaide, né? A Zenaide já tinha morrido, gente morrendo do coração dentro do movimento. Eu me lembro demais da assembleia que foi lá no hospital, às vésperas disso, que a Zenaide estava dizendo, ela me chamou no canto, né? Numa sexta, mais ou menos, e me chamou assim no canto e disse, olha, o pessoal está dizendo para eu sair e tal, né? Mas eu não vou pedir não, eu confio muito no senhor. Me lembro demais dela dizer, eu vou ficar nesse movimento até o final. E aí, passou o fim de semana, acho que ela faleceu, acho que foi no fim de semana, né? Quando a gente soube, ela tinha falecido do coração. Era muita pressão, ela era uma senhora, né? Já bem, né? Já com a idade avançada. Foi uma das primeiras mortes do movimento, como a gente também perdeu gente da infantaria aqui da crítica, né, no Correio, a Célia, né, que era uma pessoa que estava com a gente, todo canto, a Célia com aquela bolsinha dela para cima e para baixo, e resolvendo as coisas muito, muito precisa, né. Então esses momentos todos, né, todo mundo participou. Então quando chegou naquela hora em que não quiseram essa ação, a gente entrou com a ação, né. Acabou que o Crítica perguntou e nós dissemos, olha, nós não temos contrato para uma perspectiva de entrar com ação judicial. Mas as procurações que eles deram, a gente tinha querido alavancar, e se fosse o caso. Então, possibilitava. Aí nós entramos com uma ação cautelar, acho que no domingo à noite, uma coisa assim. Você estava, é bom lembrar isso, você não estava aqui. Eu não estava em Fortaleza. O nosso companheiro advogado estava com o filho hospitalizado, e nós ficamos aperreando ele. Até que ele entrou com a ação e o sistema falhando. Foi, a gente já tinha deixado ela minutada, só que a gente não ia entrar com ela porque não era essa a ideia, mas foi a única saída. E aí entramos, né, nessa ação conjunta e o juiz concedeu a liminar na segunda-feira. Então já tinham acontecido 56 despedidas, ele anulou as despedidas e impediu isso até hoje.
Só resumindo, para manter essa luta até hoje, no mínimo nós combatemos em 13 ações. Justiça Federal, STJ, STF, tudo ainda antes da sentença, né? Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, presidência do Tribunal Superior do Trabalho, e até que a gente conseguiu, né? Vários mandados de segurança, eles agindo de forma conjunta, principalmente a EBSER, a UFC e o Ministério Público Federal, né? Então, articulados. Muito articulados, ora um entrava com um pedido, ora outro com outro, ora era um mandado de segurança, ora era um pedido incidental na Justiça Federal, ora era uma questão na Justiça do Trabalho, porque o MPT, ele se posicionou ideologicamente contra o movimento, mas assim, agindo mesmo, só no processo ele só confirmava, ele não era incisivo como era o MPF com a gente, né? Isso é fato, né? Mas ele tinha uma posição contrária, que é respeitável, lógico, é a posição dele. Mas ele não agia incisivamente, como a gente via a ação coordenada entre MPF, EBSER e o UFC, que estavam nessa primeira perspectiva de ação. Bom, resumindo, a gente entrou com a ação cautelar, conseguimos essa liminar, saiu no jornal e tudo, e aí no instante os sindicatos começaram a vir com as ações normais, depois nós entramos com a ação principal, e com essas 13 ações, nesse período todo, a gente conseguiu pagamentos por mais alguns meses e conseguimos impedir até hoje que eles fossem dispensados, porque sempre a luta foi para tirá-los dos postos de trabalho, já que para eles não terem expectativa de direito. E a cada dia que eles estão, mesmo sem receber, depois que acabou a verba destinada àqueles contratos, eles têm expectativa, porque as carteiras estão em aberto, né? E é isso que está sendo discutido. E agora, né, também com esse papel do movimento, de estar vivo, a gente está lutando nos processos, e a Crítica Radical articulando, né, esse nível de diálogo, já há propostas, né, possíveis propostas de negociação. Lembrando que o juiz concedeu tudo o que a gente pediu, né, praticamente tudo. Ele começou na liminar, mas na sentença ele confirmou as liminares. Depois o Tribunal Regional do Trabalho também confirmou. E no TST a gente já tinha um dizendo que não podia colocá-los para fora. Então nós estamos nesse pé. Logicamente que é possível que eles queiram ir para o Tribunal Superior do Trabalho, o STF de novo agora já nessa outra fase do conhecimento, que eles já foram em outro momento, né? Mas ao menos parece que agora, com essa nova gestão, com esse diálogo, com essa construção, com essa força, porque é todo um conjunto de coisas, né? Há uma possibilidade concreta, né, de acordo. Estamos aí esperando. Bom, teve uma pessoa do grupo, o grupo acompanhou como um todo, nós tivemos reuniões com o movimento, em particular momentos tensos no Crítica Radical para discutir essas questões, porque era uma responsabilidade, é uma responsabilidade imensa que recaía sobre nós. E nós tivemos, além da Maria, da Célia, que acompanharam esse processo, uma companheira nossa que acompanhou bem de pertozinho, né? Entrou no terreno, assim, até jurídico, dando opiniões sobre as questões jurídicas do momento, e acompanhando o movimento da solidariedade, né? Sandrinha, etc. Tal. Rosa, nós estamos aí com uma derrota violenta dos servidores públicos do Estado, que concretamente estão relacionadas a uma orientação, a uma visão sobre o papel do movimento social, particularmente sindical, nesse momento. E, contrastando com isso, nós temos os companheiros do hospital e da maternidade arrancando uma coisa que era considerada impossível. O lema do Crítica é pensar o impensável e fazer o impossível. Como é que foi esse impossível, Rosa Fonseca? Você que acompanhou com o Clóvis, com o Tiago e com os companheiros do movimento e integrantes do Crítica, essa luta tão bonita, que tudo indica que nós vamos ter como diz o Tiago, vamos ter um resultado palpável. Antes disso, eu acho que é importante lembrar, que nem o Dr. Clóvis nem o Dr. Tiago falaram, que já teve além do juiz Dr. Fortuno ter mantido o pessoal sem haver desligamentos, a não ser aqueles que optaram por isso, foi a garantia do depósito que a universidade teve que fazer na Justiça do Trabalho para quer dizer que a universidade mandou o pessoal embora sem ter o dinheiro da rescisão? Sem ter dinheiro e sem garantir direito nenhum. A gente não esquece o ofício, isso foi com o reitor Henri, foi com o vice-reitor da época,
o professor Custódio, né, que manda um ofício para a EBSER dizendo exatamente isso, que tinha que desligar todo mundo, mesmo que não tivesse os recursos para as verbas rescisórias. Então, o doutor Fortuna teve essa atitude também muito forte, né, de obrigar juridicamente, é claro, né, mas de dar uma determinação que a universidade teria que fazer o depósito correspondente às verbas rescisórias, sob pena de multa de 20 mil reais. Ao reitor que ele descumpriu a primeira decisão. Exatamente. Então, acho que isso aí já foi também uma vitória muito importante, né? Que mesmo aqueles trabalhadores que num primeiro momento não acreditaram e não participaram, todos foram beneficiados com essa decisão. O Crítica Radical levanta a questão da relação dialética entre a imanência e a transcendência. E o movimento social pelo qual nós estamos acompanhando, inclusive com os advogados, porque na expressão aqui, trabalhamos, existe uma contradição entre essa imanência e a transcendência do crítico. Você representou isso lá no processo. Como é que era a Rosa antes e como é que é a Rosa hoje? Mesmo pergunto para os advogados. Pois é, a gente... Passar aqui o microfone para os advogados. É importante dizer, né, que de todas nós, quem teve uma visão mais clara e mais firme nessa possibilidade, nessa perspectiva, foi você, né, Jorge? E Você é candidato aqui. Inicialmente, vale dizer que eu acredito que o próprio doutor Cláudio e o doutor Tiago ficaram assim também, se valeria a pena entrar com essa ação plurima, né? Mas diante da negativa dos advogados dos sindicatos de entrarem e já se extinguindo o prazo, né, para que essa ação fosse... Nós fomos a casa dos advogados. Várias comissões foram formadas e nós fomos atrás do pessoal no sentido da entrada e eles se recusaram. Eles tinham segurança de que não haveria possibilidade de uma decisão no sentido. Inclusive, eles achavam que até fizeram... Por isso que eu valorizo a atitude deles, em particular do Tiago, porque era um momento delicado, você não tinha certeza da questão, você estava jogando, entre aspas, no incerto, né? E o que convicção é essa que, de uma certa forma, assegurava de que o encaminhamento tinha que ser feito e haveria a possibilidade de uma decisão positiva? Além da sua fala, parece que eles querem falar. Eu acho que essa coisa de você pensar o impensável e fazer o impossível é determinante. Porque eu brinco muito com o Jorge, porque tem coisas que o Jorge propõe, a gente fica assim, né? E depois dá certo, eu tiro o chapéu, né? Então, eu tiro o chapéu para o Jorge, tiro o chapéu para o Dr. Clóvis e o Dr. Tiago, que mesmo talvez eles puderam falar sem acreditar muito nessa possibilidade, mas levaram as últimas consequências, fizeram a ação e deram entrada à ação. A cabeça do Charles aparecendo aí na tela. Então, deram entrada a essa ação que os próprios advogados dos sindicatos até encararam com um pouco caso, achando que o juiz jamais aceitaria uma ação plurima, né, porque tinha que ser uma ação dada entrada através do sindicato, e o juiz, doutor Fortuna, também numa atitude que eu reputo histórica, né? Senhoras, mas e a Rosa? Tomou essa decisão de acatar a ação e dar essa liminar. Teve um momento que você estava tensa, estava nervosa, como diz o Dr. Clóvis, em dúvida, a pressão era muito grande, o universo de forças que o movimento enfrentou, né? Forte. E outra coisa, essa situação, né, das pessoas humanas, né? A gente vê aqueles procuradores lá da Procuradoria, da República não, como é o pessoal que defende a universidade? Advocacia, Procuradoria Federal. Quando a gente foi lá, porque nós procuramos todo esse pessoal, então nos receberam muito bem, disseram que a causa era justa, que tinham se empenhado em resolver. Aí quando a gente se depara com essas pessoas lá no tribunal, numa sustentação oral
virulenta Metendo a chibata nos trabalhadores Contra- e nos advogados. contra os trabalhadores. Isso pode parecer que não, mas isso atinge a gente. Porque a mesma a sensação que eu tenho lá na Assembleia Legislativa, de ver pessoas como a Crisio Sena, Moisés Braz, Elmano Freitas, pessoas que vieram da luta dos trabalhadores, né, da luta da sociedade, e cumprir esse papel absurdo, né, de impor uma reforma da Previdência Administrativa. Qual a justificativa desse pessoal, Rosa? Porque o fato de ser do movimento sindical não tem nenhum atributo aí que os qualifique para o resto da vida, não. Autenticidade, integridade. Esse pessoal participou da luta, mas estava preso à imanência. E hoje são pessoas que executam a decisão. Eu soube até que alguns deputados foi irônico, gozou do movimento, desfez, etc, etc, e disse claramente de que houve uma reunião preparatória dos deputados com o governador no sentido da tomada da medida. Os diretores do sindicato não estavam informados disso, não foram capazes de tomar nenhuma medida com antecipação a isso, nenhuma ação promovida no nível do embate, nem produzido um projeto alternativo ao problema da Previdência. Como é que essa coisa está se colocado diante disso, e como é que a Rosa da Fonseca, volta à pergunta, que veio daí, teve uma visão completamente diferente, tem essa visão diferente, vai lá prestar solidariedade ao pessoal e participa desse processo do movimento, que é uma vitória importante que está acontecendo. Pois é, nós, integrantes da Crítica Radical, eu particularmente, eu digo sempre que nós Estou somos... insistindo com você, né, Rosa Fonseca? É porque é importante dizer que isso é fruto dessa atividade coletiva. Eu sempre digo isso, não existiria Rosa Fonseca sem o grupo, inicialmente o primeiro grupo que se formou lá em 73, 74, né, com a presença do companheiro Jorge e da companheira Célia na clandestinidade, quando criamos um núcleo do PCdoB, clandestino, sem vinculação com o Comitê Central. Falar nisso, nós vamos mostrar uma imagem aí, Clóvis e Thiago, e amiga do programa, que a Célia Zanetti estava no meta-arquivo e nós não vimos. O meta-arquivo foi feito em agosto desse ano e a Célia faleceu em janeiro do ano retrasado. Olha, e a foto, vocês vão ver aí, nós vamos mostrar para o amigo e amigo do programa Crítica Radical. O Ícaro mandou uma foto, que eu não sei se ele tem a dimensão da foto que ele mandou, mas você vai ver a Célia sentado na meta-arquivo em agosto de 2019. E a Célia faleceu em janeiro de 2017. É realmente incrível, olha aí. Está aí. Vocês estão vendo a foto? Pode olhar de pé. E pode recorrer aí, porque a foto está no celular, Charles. Pronto. Então a Célia sentada ali. Desde Vocês ontem. estão vendo a Célia sentada lá no banco? Desde ontem que nós estamos invocados. O Ícaro mandou essas fotos e a gente foi passando as fotos, de repente, a sandália, a calça, a blusa, o jeito de sentar, o cabelo. É realmente impressionante. Só pegar um pouco da deixa da Rosa. Ela falou, ela perguntou se valeu se a gente em algum momento perguntou se te vale a pena pegar, né? Fazer a diferençazinha entre a possibilidade, né, do processo, de se entrar com o processo, né? A gente no primeiro momento tem que fazer essa análise, porque a gente parte do que quando o advogado vai apreciar um processo, parte do que o que acontece de forma comum, né? E depois a gente foi analisando, à luz dos direitos fundamentais, o que é que poderia ser feito. Mas assim, em nenhum momento, Rosa, a gente perguntou se valeria a pena, não. Sempre valeu a pena. Sempre. Eu acho que, independente do que viesse, independente do que aparecesse, o Fernando Pessoa, sempre né, Thiago? valeu a pena. É o Fernando Era Pessoa. Só, A alma não era do que ela tinha pequena, né? falado. Pronto. Mas assim, Vai. nós não tínhamos, como dizem, deixou a ação minutada, né? Essa ação, eu me lembro, essa daí... Esse é o germe, é o germe do movimento, Cláudio. É a gestação do É movimento. porque tem duas grandes Sim. coisas, né? A gente tinha mais questionamentos, era na garantia do direito, que é esse que a gente está conseguindo, que é o Sim. maior. Perfeito. Mas quando a gente chegou na questão da greve, que não podia haver despedida em massa sem
sem negociação e que a greve suspendia os contratos de trabalho, isso aí a gente tinha muita clareza. Pra gente, estranhamos até o MPT, o procurador que era responsável, ter dito que não suspenderia nesse caso, né? Então essa ação, porque assim, são duas ações. Perfeito. A ação cautelar ela é muito curta, ela só trata, né, da suspensão dos contratos de trabalho pela greve. 30 dias depois eu entrei com a principal, aí eu coloquei a matéria toda, já tinha entrado, aí eu fiz a toda, né? Então a ação cautelar, realmente, uma única dúvida que a gente tinha, assim, a gente achava que ela era possível, que era ela era clara, agora realmente a dúvida que a gente tinha era, tanto que a gente não tinha feito pra gente fazer. A gente tinha mandado a minuta para o sindicato protocolar. Exatamente. A única questão era essa, se o juiz ia conhecer, por quê? Porque a questão da greve, né, na questão do sindicato, se nós teremos legitimidade, né, enquanto as pessoas, né, mas assim, quanto ao direito deles de greve, a suspensão, isso a gente tinha muita precisão. Porque você vê que é uma construção. A primeira construção era quem desrespeita um direito fundamental vai desrespeitar vários. Então eles caíram no desrespeito ao direito de greve. Eles tinham uma coisa que eles achavam que era sólida, aí foram pisando, caíram no outro. Né? Então nessa outra a gente tinha muita precisão do que poderia acontecer. Que foi o que aconteceu. Só que a gente não fez para nós. A gente fez para o sindicato fazer, e os sindicatos não quiseram. Exatamente. Aí nós tivemos que entrar na plurima, né? A gente imaginava o resultado, assim, se o juiz conhecer, a gente achava, ele concede. Ele concede, a parte da suspensão do contrato de trabalho, ele concede, vai impedir as despedidas e anular as outras, é muito possível. A única dificuldade é só essa de legitimidade. Agora, a outra maior, que é o que a gente está ganhando, de vários reconhecimentos, dias parados, quem é responsável, aí foi quem foi construindo, porque na hora que ela está dizendo aí que eles, quando falam com o movimento, são corteses, né? São gentis, mas quando é no processo e quando é na frente das outras autoridades, né? Eles vêm com o pau na mão, né? E não é só um pau, ele vem com pau, revólver e tudo mais, pode-se dizer assim, que é muito dura a luta, né? Aí, nesse momento, era do maior, né? E realmente foi um negócio muito desumano. A palavra melhor que tem é essa, né? As estratégias, as mais... Você não acreditava, né? Você não acredita, por exemplo, que um servidor concursado, por exemplo, um procurador federal da Advocacia Geral da União, ele que em tese tem um domínio técnico, ele vai fazer estratégias sujas juridicamente, por exemplo, como que a gente viu no dissídio coletivo. Né? A gente sabe que a lei, a jurisprudência diz que só quem pode entrar com o dissídio coletivo é o empregador, né? Ou o sindicato patronal, ou o sindicato laboral. E depois deles terem entrado com vários mandados de segurança e não terem conseguido a liminar, eles entraram com o dissídio coletivo. Eles que diziam que a SAMEAC era terceirizada e eles eram tomadores do serviço, como é que o tomador poderia entrar com o dissídio? Foi o que a universidade fez. Ela fez, quer dizer, uma coisa que a gente dizia que era só mesmo para ver se conseguia eliminar, porque a questão era humilhar o movimento e botar o pessoal para fora. Então, outra coisa, aí saiu no caso da UFC, que é lógico que não era questão técnica. Era lutar para desmoralizar mesmo e botar para fora. E do outro lado, a EBSER teve um caso impressionante como é que o tribunal não puniu, ele simplesmente seguiu. Eles entraram com um mandado de segurança para conseguir eliminar, para botar para fora. Eu acho que entraram com à noite, ou foi à tarde, pela manhã. Não conseguiram eliminar, o desembargador deu vista para o pessoal falar. Eles entraram com outro 8 horas da noite, mudaram o nome. De manhã eles colocaram contra o juiz. E à noite colocaram contra a União para viciar a distribuição. Foi para outro desembargador. Exatamente. Sabe, assim, que logicamente que era má fé. E a gente colocou isso no processo. O tribunal chegou a extinguir o mandado de segurança, mas não condenou na má fé. É a má fé, a gente mostrou bem direitinho aqui as datas, o porquê que eles viciaram, sabendo, tecnicamente, agindo de má fé. Né? Muito claro, como é que o tribunal não pune? O mesmo mandado, o mesmo advogado da EBSER, entrava com uma ação no horário contra a União. E aí, como não saiu a liminar, no outro horário, à noite, ele entrou com outra, mudando. Uma hora ele botava o juiz, porque pela lei tinha que botar o juiz e a União. Aí ele botou de manhã um e foi para um desembargador. Eles devem ter ido lá falar, o desembargador não deu a liminar. Aí à noite ele colocou só o outro. Mudou o juiz, de manhã botou a União, de noite botou o juiz.
Aí foi distribuído exatamente o que eles queriam. O sistema não conheceu, foi para outro desembargador e o desembargador deu. Aí a gente travou o processo com o embargo e depois o tribunal identificou que realmente havia uma litispendência. Quer dizer que eu não sabia? Não, era má fé processual mesmo. Isso é vergonhíssimo. Fora várias outras situações que aconteceram, né? Senhor, mas você não está apontando a questão aí da imanência e da transcendência. Pois Os é. advogados estão reforçando a imanência. Você não está... Pois é, então a gente diz sempre que se não tivéssemos essa perspectiva da transcendência, ou seja, de uma perspectiva de rompimento, de ruptura com essa lógica que está aí, que se expressa no Estado, no mercado, nas categorias do sistema, o próprio movimento sindical totalmente sujeitado a essa lógica, os partidos, né? Se a gente tivesse preso a isso, jamais a gente teria conseguido dar os voos que a gente deu e que, para alegria e também para a vitória do movimento, os advogados acompanharam esse voo em todos os momentos, né? Então, muitas vezes até essa articulação foi fundamental. O doutor Cláudio e o doutor Tiago detectavam uma coisa, comunicavam a gente mobilizava o movimento, ia lá em cima dos desembargadores. E por que esses advogados ainda não são do Crítica Radical? Qual é o problema? Estamos aqui. Então, a gente entende que essa experiência, né, ela é uma experiência muito rica por isso, porque, infelizmente, nós ainda não conseguimos, né, segunda-feira eu falei, ontem eu falei, hoje eu falei novamente, alertando na Assembleia Legislativa, né, os trabalhadores, a gente vê o pessoal ali preso a essa questão do sindicato, do partido, do parlamentar, hoje, inclusive, lamentando o papel de alguns dirigentes que ficam ali naquele negócio de entrar individualmente para acompanhar as coisas, quando, na verdade, se não tiver, inclusive eu insisto muito nisso, né? E o exemplo do MDTS é realmente paradigmático, né? Por quê? Porque você não está abrindo mão de lutar pelos direitos, os direitos imediatos, não nenhum direito a menos. No entanto, não fica preso a isso. E nós estamos, né, inclusive o ato do dia 27, que é o ato pela emancipação, com a participação dos companheiros e companheiras, há essa mediação, digamos assim, entre a imanência e a transcendência, na perspectiva de construir um novo movimento social, realmente fora da institucionalidade, que é uma questão também que os companheiros trabalhadores da agricultura familiar estão também discutindo, né? Só uma deixa, eu fiquei pensando aqui, eu não sei se no mundo idealizado aí da emancipação tinha vaga para advogado, aí eu não sei como é que advogado entra no crítica, né? Ele perguntou por que os advogados estão no crítica, eu não sabia que no crítica ia ter esse trabalho de advogado, mas se colocar, apresenta o projeto direitinho, né? A Constituição lá do sítio brotando a emancipação, tem uma vaguinha para advogado, que pronto, a gente quer saber aí. Nós estamos convocando o ato para o dia 27 e na programação do ato vai ter um momento da reflexão de vocês, Clóvis e Tiago, com o pessoal que vai estar aqui na praça. Não só os integrantes do movimento do Hospital das Clínicas, Maternidade, mas os companheiros da Confetraf, da FETRAF, da União das Mulheres Cearenses e o Crítica e convidados que vão estar aqui na praça. Há uma programação, vai ter música clássica, vai ter cordelista, vai ter alimentação dos companheiros do interior, Clóvis e Tiago e amiga do programa Crítica Radical aqui na praça. Não se vai vender as coisas na praça, vai ser uma partilha com os moradores, com a população da cidade. Vai ser um momento importante, o depoimento dessas pessoas que também são pessoas ligadas ao movimento da imanência e estão hoje descobrindo, em função dessa relação, uma perspectiva nova. Alô Bael, alô Célio, alô Célia, alô tantos companheiros aí que nós viajamos agora no final de semana no interior, houve uma reunião, os companheiros estão num espírito realmente inovador e essa experiência do Hospital da Maternidade está sendo uma inspiração para eles.
essa relação nova que está sendo construída com os integrantes desses vários sindicatos. São vários sindicatos, Clóvis e Tiago. O Célio Gomes está aqui acompanhando o programa e batendo palma aqui para... Pronto. Então, Célio, você que está acompanhando aí, o nosso abraço. Vocês estão constituindo essa referência de reflexão e de ação. Esse final de semana nós tivemos aí com vocês e vamos estar. E esse 27 eu acho que vai ser um momento assim especial. E acho que Clóvis e Tiago seria da maior importância. Nós vamos ter um momento lá onde vocês vão poder colocar de maneira resumida, claro, mas chamando a atenção para esses ensinamentos da luta que o movimento dos trabalhadores do Hospital das Clínicas e da Maternidade estão conseguindo. Alô, pessoal aí do Hospital e da Maternidade, vocês foram de uma resistência impressionante. O nosso programa está terminando, mas não vai ficar aqui. Nós vamos convidar aqui os companheiros, já queremos marcar aqui de segunda a terça-feira, dá certo? Vocês voltarem aqui. Clóvis ficou parado aí. A informação aqui, Jorge, do Facebook, é que 2.184 pessoas já visualizaram aqui o programa, doutor Clóvis e doutor. Doutor Clóvis, doutor Tiago, nós estamos convidando vocês, renovando o convite para na segunda ou terça-feira, conforme vocês acharem melhor. A gente quer vocês aqui para estender o raciocínio, para levantar uma série de coisas que não foram levantadas, para que as pessoas que estão no Ceará, no Brasil e no mundo saibam por que esse movimento está sendo vitorioso. Não só no terreno jurídico, no terreno da relação, da amizade, da sensibilidade, da solidariedade, dessa coisa humana que perpassa o movimento, dessa perspectiva de que a luta só, sem uma perspectiva emancipatória, não tem perspectiva de saída. Talvez tenha residindo aí um elemento importante, que é isso que eu perguntei para a Rosa, cutuquei a Rosa aqui, amiga e amigo do programa, e a Rosa ficou entalada aqui e não respondeu. Concretamente, a luta imanente, que é esse processo que o pessoal da Assembleia, os professores, servidores, estão passando. Será, Clóvis, Tiago, que diante de uma experiência dessa, um contraste tão violento entre aquele negócio lá e o que está acontecendo com o movimento do hospital, será que os companheiros vão possibilitar um momento de reflexão, independente de chamar crítica para a direção, que a crítica não está disputando direção do movimento, mas a orientação, a perspectiva, o conteúdo do movimento social hoje, diante de um energúmeno que está na presidência, diante de um descalabro que está aí. Você veja hoje, concretamente, o reconhecimento da pesquisa, do desmatamento, o reconhecimento da pesquisa, a queda da aceitação popular do Congresso. Não sei se vocês viram a pesquisa, é violento. Ganhou da anterior, o Congresso está sendo odiado pela população, a política não responde a isso, a economia não está respondendo a isso, está aí as manifestações no mundo, veja a manifestação em Paris, não só em Paris, na França, são milhões de trabalhadores que estão na batalha contra a coisa da Previdência, e o negócio lá do Macron é complicado, Rosa, porque o governo está tentando unificar uma série de questões, Clóvis, com relação à Previdência, e os franceses estão contra, e o pau está cantando, e está cantando feio. E a resistência dos companheiros lá são grande. É a destituição, entre aspas, ainda, porque vai para o Senado, do Trump. É o problema da China, a queda do PIB da China. É o acordo comercial que não dá certo. Você tem hoje um vasto movimento social, político, cultural, ideológico, econômico no mundo que confirma a análise que foi apresentada pelo Crítica. Esse negócio que vai acontecer em abril, Tiago e Clóvis estão convidados. O professor Gerson lá do Ministério Público do Trabalho, o professor Fortuna, nós vamos convidar todo mundo para esse encontro que vai ter, abertura aqui em Fortaleza e continuidade no sítio Brotando a Emancipação. E com certeza vai ser uma discussão da maior importância. O ensaio disso vai ser dia 27 na praça. E a gente quer ter a presença de vocês nessa opinião. Para a gente fechar e dar continuidade ao programa, por causa da hora também, compromissos, outros que tem, nós vamos passar aqui para o Clóvis e para o Tiago para as considerações não finais conclusivas. Isso vai ser no próximo programa, provavelmente. Estamos acertados para terça-feira? Sim. Pode ser, Clóvis? Pode ser, segunda-feira. Pode? Segunda e terça? Terça-feira é 22? Terça é 24. Pode ser? Terça-feira está combinado. Então, combinado então, porque o tempo é insuficiente para esse tipo de abordagem, análise dessa experiência e ensinamento. A gente vai encerrar com os dois companheiros advogados aí,
pelo que eu estou entendendo, e parece que eles querem apresentar um projeto, enquanto advogado, para entrar no Crítica, não precisa desse projeto. Não há necessidade disso. Mas vamos lá, as considerações finais de vocês, hoje, para retomando na terça-feira, esse debate, essa discussão, que é da maior importância para o movimento social brasileiro e mundial. Tiago. Assim, basicamente para pedir o pessoal do movimento, né, e ficar atento aí com o que pode ocorrer daqui para a próxima semana e tenham fé, né, e vamos lutar aí, continuar a luta, resistir para ver o que é que vai dar. Então, o que a gente pede é para que vocês tenham fé mesmo, né, tenham fé e se mantenham aí na resistência, que eu tenho certeza que o final vai ser muito bom para todos. Falou, Tiagão. Também agradecer, eu acho que o que a gente tem trabalhado, né, Voltou de novo a palavra. quando a gente pensa nos trabalhadores, né, tá uma dificuldade. A Rosa sabe aí como é que tá no grupo, né, as pessoas, a questão da imanência, muitos dos próprios trabalhadores, mesmo com esse tempo de luta, eles não conseguem ver a dimensão. A dimensão. Estão presos ao problema de presos, pega o dinheiro ou não pega o dinheiro. Pega ou não pega, e eles não percebem, às vezes, alguns perdem a paciência, mesmo a gente tendo conseguido, né, esse depósito imposto, né, pelo juiz, depois do nosso pedido, porque a universidade tinha descumprido decisão com multa, foram depositados na época uns 13 milhões de reais, né, que deles restam 3 milhões e meio, e ainda falta o resto para ser pago, mas mesmo assim a gente garantiu às pessoas que não quisessem, né, no sentido de permanecer ou que não tivessem condições emocionais, né, ou econômicas a sair, mas mesmo assim, mesmo dentro do movimento, para os que estão hoje, né, que são dezenas que ainda restam no processo, muitos mesmo, e os que estão com mais dificuldade, tem gente que não percebe, né, acha que é como se devesse abafar, que como se uma vitória que ganha no juiz total, ganha no tribunal total, já tinha ganho no TST uma parte, né, que era quando era liminar, agora o processo todo ganho em primeira e segunda instância, e as pessoas, né, hora por outra, elas desanimam, não vê a dimensão disso. Exatamente. Quantas páginas já está o processo? Se a gente fizer um cálculo por baixo. Dá um chute aí, dá um chute. Umas 1.500 páginas. Ora, mas que 1.000 deve ter um. Eram 13 processos. Olha aí, amigo e amiga do programa Crítica Radical. Nós temos que não só produzir um vídeo, tem que escrever, tem que fazer um filme, tem que escrever um livro sobre essa história. Tá sabendo? Pronto. Só um tem uns 10 mil. É realmente uma coisa extraordinária. As considerações aí finais do programa. Pois é, eu queria mais uma vez manifestar aqui a nossa indignação, né, com a ação repressiva do governo Camilo. Depois que a gente saiu lá da Assembleia, os companheiros tentaram novamente entrar na Assembleia e houve uma ação brutal da polícia, inclusive pessoas que foram atingidas, inclusive a Martinha, companheira lá do Centro de Saúde, que levou uma cacetada, o sangue escorrendo aqui para todo lado, a PSC mandou aqui uma foto, pois é. E bomba de gás e gás de pimenta, sei lá, spray de pimenta, enfim. Então, é a comprovação dessa questão que nós do Crítica Radical temos colocado insistentemente. Seria uma manifestação da agora para frente, Rosa, do adeus às ilusões? Pois é. Foi isso que eu coloquei lá para o pessoal, né? Mas é a demonstração daquilo que a gente vem colocando, que diante da crise, do colapso do sistema, os governantes, independente de coloração partidária, vem administrando essa crise de forma restritiva e repressiva. Eu acho que hoje os companheiros entenderam o que é que a gente quer dizer com isso. Restringe os direitos dos trabalhadores, da população de maneira geral e da própria natureza, e quando há reação, a repressão vem em cima indiscriminadamente. Nós queremos agradecer muito fortemente a presença dos dois advogados aqui, Dr. Clóvis e Dr. Tiago, e dizer para eles que o programa, ao nos dirigirmos a ele, o reconhecimento dessa batalha. Sem ele seria muito difícil, Rosa da Fonseca.
obter o resultado que nós estamos obtendo. É uma grande amizade que está construída, é uma grande solidariedade que foi encaminhada. Foi importante sentir vocês nessa presença constante, nessa batalha constante, desse impensável, desse impossível. E o movimento, com certeza, Clóvis, em que pese esses problemas que tem, reconhece o valor que vocês dedicaram a essa batalha e, com certeza, nós vamos construir esse final feliz, que é a nossa expectativa. Muito obrigado pela presença de vocês e até terça-feira da semana que vem.